Bom, meus amados, vamos começar então o discipulado de hoje, o estudo de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje o estudo sobre dízimo, oferta e primícia. Dízimo, oferta e primícia, tá? Quero que vocês anotem aí, por gentileza, dízimo, oferta e primícia, para nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Para ter um texto áureo, para nós aqui nessa noite, os irmãos sabem que eu gosto de escolher um texto base, para que desse texto base nós possamos caminhar aqui nas Escrituras. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, trazer ao coração dos irmãos o máximo de conhecimento bíblico sobre o dízimo, tá? Nessa noite aqui. Espero poder abranger bastante o assunto, poder trazer, ao coração dos irmãos bastante clareza, bastante explicação sobre o assunto dízimo. E eu já digo de início que o dízimo, ele não é para nós, igreja, um mandamento, mas o dízimo para nós, igreja, é um princípio. Então, a primeira coisa que você pode tomar nota aí, nesses primeiros 2 minutos aqui de discipulado, é que o dízimo para nós, igreja, não é mandamento, mas o dízimo para nós é princípio. Pastor, o que é um princípio? Princípio é algo que está antes da lei e depois da lei. Então, princípio é algo que está em toda a Bíblia Sagrada, sabe? Não está só na lei de Moisés, está em toda a Bíblia Sagrada. Então, você consegue achar esse princípio de forma muito clara, de forma muito evidente. Amém? Então, princípio é essa diferença, é o que você acha no antes da lei, você acha na lei e você acha também no Novo Testamento, ou seja, depois aí da lei, no caso para nós que somos igreja do Senhor Jesus. Então, para nós embasarmos esse discipulado, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 7, versículo 4. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Estou um pouco com a garganta inflamada, mas vamos lá que vai ser bênção. Hebreus capítulo 7, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham esses descendido de Abraão. Versículo 6. Entretanto, aquela cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Bom, texto da palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto, vamos só caminhar um pouco sobre o assunto dízimo. Pastor, qual a explicação de dízimo? Bom, a palavra, o significado da palavra dízimo é a 10ª parte, São os 10%, a 10ª parte. Então,
quando alguém fala de dízimo ser 10%, é porque o significado do termo, da palavra dízimo é 10ª parte. Então não é que está se criando um valor, está se criando alguma coisa para dizer para você, não. O significado da palavra dízimo literalmente é 10ª parte. Então nós temos esse primeiro ponto aqui para que você saiba por que é 10%, porque o significado da palavra dízimo é a 10ª parte. Irmãos, eu quero chamar muito a sua atenção aqui para essa parte, que eu quero falar com os irmãos que o dízimo, ele aparece antes da lei mosaica, ou seja, antes de Moisés, o dízimo aparece na Bíblia. O dízimo ele não aparece só quando Moisés cria, ou na verdade recebe a lei de Deus e transmite ao povo. O dízimo ele está antes da lei. Então, esse ponto aqui é muito importante. Eu vou te dar as bases bíblicas aqui para você, quando alguém vir te retrucar, porque tem uma turma nos dias de hoje que são pessoas feridas com a igreja, decepcionadas com a igreja, pessoas em grande maioria desigrejados, pessoas que vêm com aquele argumento assim, não, eu sou igreja, eu já disse num discipulado aqui que nós não somos a igreja, nós somos membros do corpo, nós fazemos parte da igreja. Eu andando sozinho, eu não sou a igreja, eu sou membro do corpo, eu faço parte da igreja. O todo é a igreja, né? Eu já dei o exemplo aqui que se eu cortar o meu dedo, não vai cair o corpo no chão, cai um dedo. Então, se a pessoa saiu da igreja, sai um membro, não sai o corpo continua lá. Então, essas pessoas que são, em suma maioria, desigrejados, pessoas que já foram feridas com a igreja, e eu entendo que isso tem muito, eu entendo que isso acontece. Pessoas que já estiveram em ministérios, já tiveram em igrejas, que roubavam, que enganavam, que usavam a Bíblia para roubar pessoas, enganar pessoas, corações ali abertos, fiéis, querendo ajudar, querendo fazer algo para a obra de Deus. Eu sei que tudo aquilo que a gente faz para Deus, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, Deus retribui, mas existem homens de má fé, infelizmente, existem igrejas de má fé que querem prometer bênçãos, que querem prometer coisas terrenas, que querem fazer promessas que não competem a eles cumprir essas promessas, que querem enganar, ludibriar. Isso aqui, se eu for abrir aqui, por exemplo, para falar aqui com os irmãos, eu já liguei a televisão e vi isso, ouvi aquilo e tudo mais. Se eu abrir a oportunidade aqui para os irmãos falarem, os irmãos vão falar assim, nossa, pastor, é mesmo, eu já vi num canal alguém vendendo rosa, outro vendendo água, outro vendendo não sei o quê. Isso são mercadores da fé. Isso é o tipo de pessoa que Jesus virou à mesa, são os cambistas do templo, são as pessoas que querem vender o que é de graça, que querem colocar preço e código de barra naquilo que é espiritual, são pessoas que querem comercializar a fé, a teologia da prosperidade que entrou em muitos púlpitos. Então, o estudo que eu estou dando, começando a dar aqui nessa noite sobre dízimo, oferta e primícia, eu quero deixar muito bem claro que nada tem a ver com comercialização da fé, nada tem a ver com teologia da prosperidade, teologia do triunfalismo, essas coisas que ficam falando que você só vai vencer, que se você der, você recebe, se você der, você tem, se você der e começa a fazer aquela lavagem cerebral, venda teu carro, Nada tem a ver. O estudo que eu estou passando aqui para os irmãos, que eu vou passar sobre dízimo, oferta e primícia, é o que a Bíblia fala sobre dízimo, é o que a Bíblia fala sobre primícia, é o que a Bíblia fala sobre oferta, tá? Então eu quero deixar isso aqui muito bem claro, porque a minha opinião sobre dízimo, ela está fundamentada porque eu estou começando a dizer para você que antes da lei, né? Porque tem uma galerinha que não dizima, não oferta, não ajuda em lugar nenhum, e ele quer falar assim, mas dízimo é coisa da lei, eu não dizimo porque dízimo é coisa da lei. Então depois desse discipulado, você vai conseguir responder essa pessoa com base bíblica para provar para ele que o dízimo aparece antes da lei, ok? Então, primeiro texto aqui que eu quero que vocês anotem
Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, antes da lei, todo mundo sabe que Abraão está muito antes da lei. Moisés vai vir muito depois de Abraão. Abraão está incluído na seção ali dos patriarcas, né? Na Bíblia Sagrada, que os patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. Então, na época de Abraão, de certa forma, as pessoas já dizimavam. Ele venceu uma guerra, ele está vindo de uma guerra que ele foi resgatar Ló, e ele venceu os inimigos, e ele pega os despojos dessa guerra, e ele vai até Melquisedeque, que era sacerdote. Ainda não tinha Levi, ainda não tinha os levitas, ainda não tinha os sacerdotes, mas esse Melquisedeque era, de certa forma, sacerdote. E ele vai até Melquisedeque, junto com esses despojos, e ele vai, então, dizimar na vida de Melquisedeque. Então, meus amados, olha para você ver que o dízimo, ele aparece antes da lei com Abraão. Pastor, mas cá para nós, vamos ser sinceros, um versículo só, um caso só, não tem jeito, né? Vamos falar se tem mais? Tem mais casos sim. Então, abra a sua Bíblia aí também, no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 22. Gênesis 28, versículo 22. Gênesis 28, 22. Abra aí comigo, Gênesis 28, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Então, olha para você ver, esse texto aqui está falando da vida de Jacó. Jacó, ele está começando ali o chamado, né, de Deus na vida dele, e ele fala com Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, por onde eu for, se o Senhor me guardar, se o Senhor me prosperar, de tudo quanto eu conseguir, eu quero dizimar, eu quero devolver o dízimo. Jacó também está antes da lei de Moisés. Jacó também está bem antes da lei de Moisés. Então, olha para você ver, como que o dízimo vai aparecer antes da lei, na época ainda de Jacó, ainda na época patriarcal. O patriarca já está dizendo: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou dizimar. Aí você me pergunta: pastor, então esse princípio é antes da lei, né? Esse princípio de honrar a Deus com dízimo é antes da lei? Sim, é antes da lei. Abraão está dizimando, Jacó está dizimando. Você vê no texto de Abraão que ele está devolvendo o dízimo, e ele está devolvendo. O texto de Jacó não mostra ele devolvendo, mas o de Abraão mostra. E Abraão, ele está devolvendo, e a uma pessoa específica. Ele está devolvendo ao sacerdote. Aí você pergunta: por que o dízimo? O dízimo, em primeiro ponto, eu quero colocar aqui com vocês, que o dízimo é o desprendimento das riquezas terrenas. Isso aqui é o primeiro ponto que você pode colocar aí. Dízimo, a pessoa que dizima, que devolve o dízimo, que separa 10% do que ela tem, do que ela recebe, e ela dizima ao Senhor. Primeira coisa que ela está mostrando: desprendimento das riquezas terrenas. É o marco, é o ponto crucial do fim da ganância. Existem pessoas
que estão tomadas pela ganância. E ganancioso não consegue dizimar, ganancioso não consegue ofertar, ganancioso não consegue colocar 50 cêntimos na salva, porque ele coloca lá e ele fica pensando, nossa, mas para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou dando? Para que eu estou não sei o quê? Para que é isso? Irmãos, o ganancioso, ele não se desprende. O ganancioso, ele não se desprende do material. Ele está totalmente preso ao que é material. Por isso que as pessoas que não dizimam, geralmente, são pessoas que estão totalmente presas à questão material. Pastor, eu não dizimo, eu não oferto, porque eu não achei uma igreja que segue ali muito bem a Bíblia, que está fazendo a obra com sinceridade. Avalie a terra que você está semeando. Avalie a terra que você está semeando. Avalia, meu irmão. Como é que é a igreja? A igreja está ganhando alma para Jesus, está pregando o evangelho, está crescendo, está investindo. Você está vendo investimento na igreja? Você está vendo o que está acontecendo na igreja? A igreja está caminhando para frente. A igreja, os dízimos e as ofertas são o sustentáculo material para que a igreja avance. Porque, meus amados, se tem uma coisa que eu já ouvi desde quando eu era adolescente, é que na hora de pagar a fatura, não vai descer um anjo com uma nota fiscal, com um cheque assinado, Jeová Jiré. Não vai. É os humanos que são usados, é as pessoas da terra que são usados, é as pessoas daqui que são usados, que Deus toca, que traz até a pessoa. Para quê? Para cumprir a área material. Uma igreja que é dizimista e ofertante, ela é desprendida das riquezas terrenas e é uma igreja próspera. E é uma igreja que tem base. Base para quê? Crescer. Base para quê? Ir para frente. Para que nós queremos base? Né? Eu não vou falar da casa dos outros, eu vou falar da nossa casa, da Viva Church. Para que nós queremos uma base financeira sólida? Para poder fazer igual nós vamos fazer agora. Vamos fazer uma célula em Liege. Gasolina para ir, para voltar, mas já tem almas lá que estão precisando. Tem gente comentando, precisando de igreja lá. Tem almas, eu posso ouvir espiritualmente o gemido das almas naquele lugar. Conforme tem Liege, tem várias outras cidades. E para fazer a obra de Deus, para chegar lá, o carro tem que ter pneu, tem que ter diesel, tem que ter gasolina, tem que chegar até lá, tem que ter microfone, cadeira, violão. Então, isso daí, uma igreja que é dizimista e ofertante, ela tem solidez para enviar missionários, enviar evangelistas, enviar pessoas para fazer atos proféticos. Então, uma igreja que é sólida, que ela é curada na área financeira, porque tem gente que precisa de cura na área financeira. Ele não consegue se desprender do material, ele não consegue desprender das finanças. Se Deus falar assim, me dê isso, o Isaac dele é o dinheiro. Se Deus falar assim, me dê o Isaac, me dê isso, não, Senhor, no dinheiro não, eu não tenho fé para isso. A pessoa prefere ficar com mamon do que servir a Jeová. Então, uma pessoa que ela dizima, a primeiro momento, ela é desprendida das riquezas terrenas. Em segundo momento, ela não tem ganância. Em terceiro momento, o dízimo também é gratidão. Quando eu dizimo, eu estou desprendido das coisas terrenas. Segundo ponto, quando eu dizimo, eu não tenho ganância. Terceiro ponto, quando eu dizimo, eu sou grato a Deus pelas portas que Ele já abriu. Esse é o terceiro. Eu sou grato a Deus pelas portas que Ele já abriu. Quarto ponto, quando eu dizimo, eu louvo a Deus através das minhas finanças. Eu louvo a Deus através das minhas finanças. Por exemplo, eu louvo com a boca. Eu também louvo com o meu tempo. Separo momentos de louvar o nome do Senhor. Mas eu também, para louvar a Deus em todas as áreas da minha vida, as finanças têm que entrar nisso. Então, quando eu dizimo, eu louvo a Deus com as minhas finanças. O quinto ponto, ou sexto, se eu não estou enganado, o dízimo também é honrar a Deus. A pessoa que dizima, ela honra a Deus com as suas finanças. É honra. Dízimo para a igreja é gratidão, é louvor, é honra, é uma forma de agradecimento. E eu tenho falado muito com os irmãos, eu tenho falado com os irmãos muito, para os irmãos estarem sempre... os irmãos estarem sempre analisando
os irmãos estarem sempre analisando a sua vida espiritual, os irmãos estarem sempre analisando as primícias, honrar a Deus com o seu tempo. Tem pessoas que querem dizimar, mas ele fala assim, não, primeiro eu vou fazer todas as minhas coisas, depois eu dizimo. Não, primeiro eu vou pagar todas as contas, com o que sobrar eu tento fazer alguma coisa, entendeu? Primeiro eu tenho que cuidar da minha área, da minha vida e tudo mais. Irmãos, eu volto a dizer o que eu disse no começo. Não estou aqui para defender teologia de prosperidade, esse pessoal que prega de certa forma uma irresponsabilidade, tirar dinheiro do que você vai comer, pagar a conta dentro de casa. Não estou falando nada disso aí. Isso aí é teologia da prosperidade e eu sou veementemente contra isso. O que eu sou contra é você, na sua organização, deixar o resto para Deus, deixar o fim para Deus. Depois que você faz tudo, organiza tudo, projeta tudo, aí não tem mais nada para fazer, você fala assim, acho que eu vou tirar esse trocado aqui para Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de esmola nossa. Deus não precisa de trocado. Dízimo é gratidão, dízimo é louvor, dízimo é honra. É eu dizendo assim, Deus, eu estou te honrando com as minhas finanças. Eu estou trazendo aqui, é o melhor que eu posso. Eu estou trazendo honra para o teu altar. Eu estou honrando o Senhor com as finanças. Eu estou colocando no teu altar. Quando Abraão ganha a guerra e ele pega os despojos da guerra, da batalha, e isso aqui já cai também uma conversa de uma galerinha que fala que dízimo é só semente, cereal. Irmão, tem várias áreas aí que pode ser dizimada. Abraão, por exemplo, dizimou de despojo de guerra. Irmãos, tinha coisa valiosa, tinha ouro, ele conseguiu muitas coisas e ele dizimou disso, dos despojos da guerra. Então, dízimo não é só semente, cereal, verdura, fruto, não. Dízimo também era de gado, dízimo também era de tesouro. Então, o dízimo a questão não é o material, se é semente, se é fruto, se é animal, se é tempo. A questão o dízimo é uma honra, é uma gratidão. E eu estou frisando aqui em Abraão e Jacó para você entender que esse princípio é antes da lei. Isso é um princípio, antes da lei ser instituída, antes da lei ser colocada, antes disso, Abraão está honrando a Deus. Isso é princípio. Eu estou falando na igreja de vez em quando, eu estou começando a falar lá na igreja, que você não é obrigado a cumprir princípio, mas quem cumpre princípio vai viver as promessas que o princípio traz. Você não é obrigado, meu irmão, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado, mas também você não vai viver os princípios. Você já notou que tem gente que não é cristão e dizima? Você já notou que tem gente que nem vai na igreja, mas dizima? Você já ouviu aqueles casos de pessoas que é judeu, que nem cristão mas vive uma vida dizimista? E a pessoa às vezes é rica, milionária, aquela coisa toda, e ele tem o princípio do dízimo ativo na vida dele? Por quê, meu irmão? Por que você acha que ele tem? Porque ele entendeu o princípio. Aí a pessoa quer receber as promessas que o outro tem, mas não quer cumprir os princípios que ele cumpre. Quando você vê pessoas na igreja cumprindo o princípio do dízimo, cumprindo o princípio de honra, quando você vê essas pessoas cumprindo vários princípios da Bíblia, você vê a vida da pessoa mudando. Não porque ela está fazendo uma barganha com Deus, não porque ela está dizendo assim, te dou tanto, me dá tanto. Não, é porque ela está cumprindo o princípio com o coração puro. E quando ela cumpre o princípio, Deus cumpre promessa. Pastor, eu quero viver algo diferente na minha vida financeira. Cumpra princípios. Cumpra princípios. Honra a Deus com a tua finança. Honra a Deus com a tua vida financeira. Honra. Coloca Deus em primeiro lugar na lista, na sequência. Então, colocando isso daqui muito bem claro, que Abraão honra a Deus com dízimo, depois vem Jacó e também fala, de tudo que o Senhor me der, eu vou te honrar, eu vou dizimar. Bacana. Depois disso, meus amados, nós vamos caminhar pela Bíblia Sagrada e nós vamos ver que agora sim, na lei mosaica, o dízimo vai virar lei. Então agora sim, na lei mosaica, o dízimo vai virar lei. Qual que é a base bíblica? Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 32. Levíticos capítulo 27, versículo 30
ao 32. Versículo Levítico, capítulo 27. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 32. A palavra do Senhor diz assim: também todas as dizimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dizimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dizimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então aqui agora, em Levítico capítulo 27, do versículo 30 ao 32, agora sim, agora o dízimo vira lei. Então, agora o dízimo aqui para Israel, agora o dízimo deixa de ser apenas um princípio. Ele começa a ser lei, ele começa a ser um mandamento. E o que é essa lei? O que é esse Torá? Né? O que é o Pentateuco? O que é os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que nós temos aqui as leis, né? Principalmente aí, Levítico, Números, Deuteronômio. O que é essa lei? A lei que nós temos aqui na nossa Bíblia, que é a lei de Israel, é como se fosse a nossa lei brasileira. Nós não temos uma lei brasileira, nós não temos uma Constituição, nós não temos. E tudo que a gente vai, entra com um processo na justiça, alguma coisa assim e tal, os advogados estão instruídos para estudar o quê? A lei, a Constituição. Mediante o que está na lei é que vai ser feito, não vai ser feito, vai ser solto, vai ser preso. A lei de Israel é essa aqui que nós temos na Bíblia. Então, essa lei é que era instituída. Então, isso, o dízimo, que era princípio, agora vira lei. Israel tem que fazer. Israel tem que viver isso daqui. Agora, meus amados, agora isso aqui é um mandamento. Então, já mudou a história. Agora já não é um princípio para Israel. Agora já não é um princípio que faz quem quer. Agora é um mandamento. Tem que dizimar. Entendeu? O cara é israelita, é judeu, sou, tem que dizimar. Agora já não é uma coisa do, se você sentir, se você quiser, nossa, abra seu coração, coloque, traga aqui. Não, agora é mandamento do Senhor. Agora é lei do Senhor para Israel, vira lei. Agora, eu quero ler com os amados, que eu até fiz uma provocação teológica, e quando a gente trazer aqui a Faculdade de Teologia mês que vem, eu quero fazer muitas provocações teológicas. E eu fiz uma provocação teológica com a igreja, falando assim: olha, meus irmãos, desde que vocês me conhecem, né? Alguns irmãos conhecem há mais tempo, mais meses, até anos, sabem que eu nunca dei uma palavra de oferta e dízimo num culto, e eu li Malaquias 3:10. Nunca. Os irmãos sabem disso. Os irmãos que congregam, que já congregaram comigo em outros ministérios, os irmãos que me conhecem já há alguns anos, os irmãos que estão me conhecendo agora na Viva Church, vocês nunca me viram dar uma palavra de dízimo e oferta em Malaquias 3:10. Você pode ter visto outra pessoa, mas você nunca viu. Então, por quê? Pastor, por quê? Né? Como diz a Lulu, pastor, por quê? Por quê que eu nunca falei em Malaquias 3:10? Primeiro eu quero que você abra aí comigo, Malaquias 3, nós vamos ler do versículo 8 ao 12, que a galera gosta de pegar do 8 ao 12. Então, vai ser do 8 ao 12. Malaquias capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12. Hoje vocês vão descobrir por que eu nunca li Malaquias 3:10. Eu acho muito top esse discipulado, porque eu ensinei para os irmãos aqui um dia desse que batismo com fogo batismo com fogo é ira de Deus. Eu ensinei para os irmãos aqui com base no texto de João Batista que batismo com fogo é punição, é condenação, é ira, é inferno. Aí um dia desse foi um irmão na igreja lá e cantou "Me batiza com fogo", umas 4 pessoas olhou para mim. Ai, Jesus! Irmãos, conhecimento é a chave da gaiola.
Conhecimento é a chave da gaiola, meus amados. Vamos lá, Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 12. A palavra do Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Nossa, como eu já ouvi isso aqui numa leitura de domingo. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Meu Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, esse devorador que é maravilhoso, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vá lá, esse texto aqui, hein? Talvez agora você acabou de ler e deve estar pensando, e aí, pastor? Como é que isso aí não é para nós, meu irmão? Olha que texto, em que nós está roubando a Deus, diz-me oferta. Olha aí, Deus até repreendeu o devorador, se eu dizimar, levar na casa do tesouro e aquela coisa. Então, vou explicar para vocês. Primeira coisa que eu quero dizer é que não tem como, meu amado e querido irmão e irmã, não tem como você pegar um texto e isolar esse texto do contexto, isolar esse texto do pano de fundo histórico, isolar esse texto da data, do momento que foi escrito, para quem foi escrito. Meu irmão, não adianta você querer fazer uma teologia igual uma coxa de retalho, vai juntando um negocinho aqui com o outro ali, não tem nada, não tem nexo com nada, você só vai juntando um monte e faz uma coxa de retalho. Meu irmão, esse texto aqui, ele foi escrito para alguém, ele tem um destinatário. Ele está num período. Que período que ele está? Qual que é o pano de fundo? Qual que é a época? Qual que é a data? É no Antigo Testamento. Então, nós estamos na lei. Isso aqui é para Israel. Então, está debaixo da lei. Nós estamos falando, eu acabei de falar que depois de Levítico, o dízimo virou lei. Então, dízimo virou lei para quem? Israel. O texto de Malaquias é para quem? Israel. Então está nessa mesma época, nessa mesma data. E o texto vai ter um destinatário, ou seja, Malaquias está profetizando para alguém. Isso daqui, ó, Malaquias 3, versículo 8 e ao 12, ele está falando com alguém. Para quem que ele está falando? Abra aí, Malaquias 2:1. Só voltar uma página. Malaquias 2:1. Você vai ver para quem que Malaquias está profetizando. Se você for ler aí na sua casa depois o capítulo 2 todo e o capítulo 3 todo, você vai ver que ele começa falando para esse destinatário e ele vai falando tudo que ele fala depois é para esse destinatário. Ó, Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Aí ele começa a falar uma renca de coisa. Ele fala o capítulo 2 todo, ele fala o capítulo 3 todo, e o versículo 8 até o versículo 12, ele continua falando. Mas para quem que é? Para os sacerdotes, tá? Então tem um destinatário, esse texto tem um destinatário. É para os sacerdotes. Pastor, mas se você olhar aí no versículo, vamos ver aqui, eu acho que é o versículo 9, é o versículo 9. Se você olhar no versículo 9, parte C, Deus vai falar assim: porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, se você olhar no versículo 9, parece que ele está jogando para a nação toda também, não é só para os sacerdotes. Pois bem, de certa forma, a nação estava roubando a Deus de alguma forma. Uai, então, pastor, então já jogou para a gente de novo, mesmo você querendo entrar na lei, mas tudo bem. Mas vamos dizer que jogou para nós. Então, agora nós vamos fazer uma exegese do texto. Segundo ponto aqui, que esse texto de Malaquias não é para a igreja, porque ele fala os dízimos. Vê o versículo 10 aí. Trazei todos os dízimos. Ó, quem está no discipulado online aqui, meu irmão, confere na sua Bíblia se está no plural. Os dízimos.
Se tiver, você escreve no grupo aí, está, pastor, amém, pastor, amém, tá no plural. Confere na sua Bíblia se está no plural. Os dízimos. Por que Malaquias está falando no plural? Porque no Antigo Testamento tinha 4 dízimos. Oh, glória! No Antigo Testamento, na lei, tá? Não tem nada a ver com Abraão e Jacó que eu li no começo. Na lei, tinham 4 dízimos. Por isso que Malaquias está dizendo assim, trazei os dízimos. Eram 4. Pastor, o senhor estava contando aí conversa, onde que está isso na Bíblia? Primeiro dízimo que tem na lei é o dízimo dado para os levitas. Abre aí, filho de Deus, Números, capítulo 18, versículo 21, e nós vamos ler o versículo 24 também. Números 18, 21 e 24. Primeiro dízimo que tem na lei, dízimo dado aos levitas. Abre aí, Números 18, versículo 21 e 24. Irmão, hoje você vai aprender coisa aqui, hein? Números, capítulo 18, versículo 21 e 24. A palavra do Senhor diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Porque, versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, por que Malaquias fala no plural os dízimos? Porque o primeiro dízimo que tem na lei era o dízimo que era dado para os levitas. Deus instituiu que a tribo de Levi não ia ter herança na terra, porque a herança da tribo de Levi seria o Senhor. Ele disse assim, na terra vocês não vão ter herança, mas eu, o Senhor, sou a vossa herança. E ele estipulou as outras tribos para trazer o dízimo e entregar para os levitas, porque os levitas viveriam desses dízimos. E o que os levitas iam fazer? Cuidar do tabernáculo, eles iam cuidar depois iam na frente, iam cuidar do templo, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então, as tribos, elas dizimavam na vida dos levitas para os levitas cuidarem das coisas do Senhor. Para que os levitas conseguissem cuidar das coisas do Senhor, era necessário o dízimo do povo. Irmãos, essa regrinha, você pode usar ela até para dentro da igreja. Porque, por exemplo, tem homens e mulheres de Deus que para ele conseguir cuidar das coisas de Deus, as outras tribos têm que dizimar para que ele consiga viver e cuidar das coisas do Senhor com mais excelência, né? Eu estou passando praticamente esse processo aí, mas é isso que acontecia. Por Deus não deixar os levitas terem parte na terra, ou seja, eles não iam trabalhar na terra, eles não iam ser agricultores, eles não iam demandar tempo cuidando da terra, trabalhando, fazendo o serviço braçal. Eles iriam trabalhar, sim, porém no trabalho do Senhor. Então, como eles não empregariam tempo para cuidar da terra e receber recursos terrenos, Deus disse assim, a herança de vocês sou eu, e esses outros que trabalham na terra vão dizimar na sua vida para que você cuide das minhas coisas. Amém? Então, primeiro dízimo que tinha na lei era o dízimo dado aos levitas. Segundo dízimo que tinha na lei, o dízimo dos dízimos. Anota aí, porque agora nunca mais você vai olhar Malaquias 3:10 da mesma maneira que você olhava. Nunca mais. O dízimo dos dízimos é o segundo dízimo que tem na lei mosaica. Aonde que está, pastor? Isso na Bíblia? Que eu quero que o senhor me fale na Bíblia, não inventa não. Anota aí, Números capítulo 18, versículo 26. Números capítulo 18, versículo 26. Isso aí tem contexto, tá, meu irmão? Depois você pode ler, eu não vou ler tudo aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo da aula fazendo uma leitura. Mas depois você pode ler à vontade o capítulo e tal, quiser conversar, perguntar, tirar dúvida, estamos aqui. Então, segundo dízimo que tinha na lei mosaica, o dízimo dos dízimos. Números capítulo 18, versículo 26. A palavra do Senhor diz assim, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então peraí, eu disse que o primeiro dízimo que tem é o dízimo que os levitas recebiam das outras tribos.
Só que os levitas que recebiam os dízimos, eles tirariam uma oferta. E o nome dessa oferta é o dízimo dos dízimos. Até quem recebe dízimo dá dízimo. Nossa Deus! Até quem recebe o dízimo dá dízimo na lei mosaica. E isso é um princípio que, apesar de eu não estar na lei mosaica, eu sempre cumpri na minha vida. Eu sempre honrei pessoas. E no Brasil eu vivia da fé, eu vivia para a obra de Deus, né? Eu vivi dos meus 19 anos até os meus 26 anos, que foi quando eu vim para a Bélgica, né? Então eu vivia na fé no Brasil, e mesmo eu vivendo dos dízimos, eu também dizimava na vida das pessoas. Eu dava oferta na vida das pessoas. Eu honrava a minha liderança. Eu dava terno, já cheguei da celular, já cheguei da gravata, da Bíblia de estudo, da livro, pagar a viagem. Eu sempre honrei o dízimo dos dízimos. Mesmo eu recebendo e vivendo dos dízimos, eu também dizimava. Por quê, meu irmão? Por que eu faço isso? Porque isso também é princípio. Pastor, como que isso é princípio? Você lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, os discípulos estavam lá multiplicando, dividindo os pães, né? A Bíblia diz que quando eles pararam de dividir, o pão parou de multiplicar. Isso é um princípio. Pega esse princípio. Quando eu paro de dividir, Deus para de multiplicar. Quando eu paro de repartir, Deus para de multiplicar. Você sabe por que eu sempre ofertei na vida das pessoas? Você sabe por que eu sempre ofertei na vida da minha liderança? Porque quanto mais eu reparto, mais Deus multiplica. Quando os levitas são convocados a dar o dízimo dos dízimos, é porque quanto mais eu semeio, mais eu colho. Quanto mais eu planto, mais Deus multiplica a minha sementeira. Tem pessoas que estão morrendo com a semente no bornal. Tem pessoas que estão com a semente morrendo. Por quê? Porque não planta. Tem pessoa que a semente não frutifica, não nasce, não cresce, não vai adiante. Por quê? Porque não planta. Fica com ela guardada. Tem medo, tem receio e não coloca para frente. Agora, quando você planta, multiplica. Quando você reparte, multiplica. Os levitas eram educados, ensinados, ditos pelo Senhor, para que eles dessem o dízimo dos dízimos, tá? Então, o primeiro dízimo na lei era o dízimo dado aos levitas, o segundo dízimo na lei é o dízimo dos dízimos, o terceiro dízimo na lei é o dízimo das festas e das colheitas. Anote aí, dízimo das festas e das colheitas. Pastor, onde que isso está, pastor? Deuteronômio capítulo 14, eu vou ler aqui do 22 ao 25. Como eu disse, tem mais versículos, mas eu vou ler só alguns aqui só para a gente elucidar o tema, para a gente não ficar com uma leitura muito grande. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 25, a palavra do Senhor diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que no ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. Que a galera que fala que dízimo é só cereal, semente e não sei o quê, olha isso daqui. Eu vou ler o 23 de novo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, vinho, do azeite, primogênito das tuas vacas, ovelha. Então já não é só cereal, tem até ovelha, tem até animal no meio. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que o não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. O dízimo das festas e colheitas, em resumo, era o seguinte: a pessoa tirava o dízimo e olha para você ver que tem lugar na Bíblia aqui que você vai ler que o dízimo é anual. E tem lugar que você vai ler aqui em Deuteronômio que o dízimo é de 3 anos em 3 anos. Aí tem a galera do contra. É por isso que você tem que estudar a Bíblia. Porque tem a galera do contra que fala assim: aí tá vendo? O dízimo era anual e o pessoal da igreja aqui fala que o dízimo tem que ser mensal. Meu irmão, deixa eu te falar um detalhe aqui. O dízimo ser anual muda o fato que é 10%? Não.
Então, meu irmão, isso é questão de lógica, né? Se eu devolvo o dízimo todo mês 10%, eu estou devolvendo todo mês 10%. Mas eu falo, não vou devolver todo mês, não, vou devolver no final do ano. Eu não vou somar todos os salários do ano, não vou tirar o mesmo dízimo e não vai dar o mesmo valor de eu tirar 10% por mês? Ô, gente, pelo amor de Deus, tem gente que quer complicar o incomplicável. Então, esse dízimo aqui das festas e das colheitas é Deus falando assim, olha, você vai tirar dízimo de tudo seu e você vai participar com a tua família. Você vai vir no lugar que Deus estabeleceu antes, né? Você vai vir no lugar que Deus estabeleceu e vai dizimar. Agora, se você mora longe demais, você vai sentar com a sua família e você vai comer, participar desse dízimo. Esse dízimo é para a família. Esse dízimo é para os seus. Então, o terceiro dízimo que tem na Bíblia é o dízimo das festas e das colheitas. Quarto e último dízimo que tem na Bíblia. Por isso que Malaquias está falando no plural. Trazei os dízimos. Quarto dízimo que tem na lei. O dízimo para os pobres. Anote aí. Dízimo para os pobres. Pastor, onde que está esse dízimo? Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29. Deuteronômio 14, 28 e 29. Abra aí por gentileza. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29. A palavra do Senhor diz assim, ao fim de cada 3 anos, aí tá vendo? 3 anos. Tem lugar que fala anual, tem lugar que fala 3 anos. Mas no final das contas, filho de Deus, é o dízimo, o valor é o mesmo. Mas vai lá, no final de cada 3 anos, ficarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. O levita, né, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. Olha aí o quarto dízimo que tem na lei. Quarto dízimo. Eu vou pegar o dízimo no final de 3 anos, e eu vou sentar com os levitas, porque eles não têm herança, eu vou sentar com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva, eu vou fazer um banquete, eu vou me fartar, eu vou comer, eu vou participar. Esse é o quarto dízimo, é o dízimo do pobre, é o dízimo do órfão, do estrangeiro, da viúva. Eu tiro o dízimo para abençoar a vida dessas pessoas que estão precisando. Então note que tem um dízimo do levita, note que tem um dízimo dos dízimos, note que tem um dízimo da festa e da colheita e note que tem um dízimo dos pobres, ok? Até aí? Então nós temos 4 dízimos na lei. Agora eu te falo. Aí você me pergunta, pastor Elias, por que você não prega Malaquias 3,10? O povo não dá 1, vai dar 4? O povo não dá 1. Você falar para... Traz o dízimo, um dízimo, 10%, que é para colocar para os levitas, para a casa do Senhor. Um dízimo, o povo não traz? Imagina se eu falar assim, abre aí, Malaquias 3,10, de hoje em diante é 4 dízimos. Meu irmão, aí que não faz mesmo. Então por isso que eu não leio Malaquias 3,10. Pastor, por que o senhor não lê Malaquias 3,10? Segundo ponto, por que eu não leio Malaquias 3,10? Olha aí o versículo, eu acho que é o versículo 10 também. Eu acho que é o versículo 10 também, quer ver? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para onde? Para a casa do tesouro. Aí tem algumas pessoas que talvez na inocência ou na malandragem falam que casa do tesouro é a igreja. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Casa do tesouro é uma repartição do templo de Salomão. Abra comigo aí em Neemias, que eu provo na Bíblia, meu irmão. Neemias capítulo 10, versículo 38. Neemias capítulo 10, versículo 38. Casa do tesouro é uma repartição do templo, tá? Então, a pessoa querer forçar a barra, empurrar a goela abaixo e falar que, não, casa do tesouro é a igreja do Senhor e tudo mais. Ô, irmão, não dá, né? Não força. Neemias capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz assim: o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos. Olha aqui, ó, tem 2 dízimos da lei nesse versículo. Só nesse versículo aqui tem 2 dízimos. Ó, o primeiro que eu citei.
estaria com os levitas quanto esses recebessem os dízimos. Primeiro, levita recebendo o dízimo, é o primeiro dízimo. Aí, segundo, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos, segundo dízimo da lei. Aí ele continua, o versículo continua. A casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Casa do tesouro é repartição do templo. Era o lugar onde se guardava os dízimos. É como se fosse o cofre do templo. Era onde guardavam os dízimos. Meu amado e querido irmão que me escuta agora. Tem templo de Salomão hoje em dia? Tem templo de Herodes? Tem um templo aqui, meu amor? Tem algum templo? Nós tem o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído. O de Herodes foi destruído. Esses templos foi tudo destruído. Não tem templo. Até um dos sinais aí da volta de Cristo, do final dos tempos, é a reconstrução do terceiro templo. Mas hoje não tem templo. Então, casa do tesouro é uma repartição do templo. Por que eu não leio Malaquias 3,10? Porque além de estar no plural, os dízimos, porque é 4 dízimos que tinha na lei, ele manda levar esses 4 dízimos para a casa do tesouro, que é uma repartição do templo. Então, não tem como. Aí ele continua o texto, Malaquias 3,10 continua o texto, e ele fala que Deus repreenderia o devorador. Quer ver? Eu vou voltar no texto aqui. Para a gente ler o versículo exato. O versículo 11. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Calma. O texto está me explicando o texto, meu irmão. Aonde que está falando aqui que isso aqui é um demônio? Aonde que está falando que isso aqui é um principado, uma potestade? Esse devorador, ele é uma figura de linguagem do gafanhoto. Eram grandes gafanhotos que quando Deus queria punir Israel, ele mandava uma nuvem de gafanhotos, que é o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor. São nomes, espécies de gafanhotos que vinham sobre a colheita de Israel e devoravam, migravam, cortavam tudo. E Deus está falando assim, olha, eu vou repreender o devorador, o gafanhoto, para que não consuma o fruto da terra. Olha aí, gente, o texto está falando do texto. E a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, quando Deus fala que vai repreender o gafanhoto, é o devorador, é o gafanhoto, é um animal, não é um demônio. Pastor, mas peraí. Então quer dizer que se eu não dizimar, se eu não ofertar, minha vida então vai ser abençoada, porque já que esse tal desse devorador é um animal, irmão, não confunda alhos com galhos. Não vamos misturar 6 com meia dúzia, não vamos fazer uma salada aqui. Eu estou dizendo para você que essa questão de devorador e migrador é um animal. No texto de Malaquias é um animal. Agora, eu não estou dizendo para você que tem uma vida de ganância, porque eu disse no começo, a pessoa que não consegue dizimar, que não consegue ofertar, a ganância está tomando o coração dele. E com essas pessoas, a vida dela é uma bagunça financeira, é o famoso saquetel furado, que diz lá em Ageu, que o povo estava cuidando da casa deles e não estava cuidando da casa do Senhor. E Deus falou assim, vocês colocam a roupa e não aquece, está com frio. Vocês estão comendo, não está fartando, está bebendo, não está saciando, vocês recebem o salário e colocam num saco vazio. Por que está acontecendo isso? Porque vocês estão cuidando das suas coisas e não da casa do Senhor. Cuida da minha casa, que eu vou cuidar da casa de vocês. Então, a vida da pessoa que é gananciosa e que ela quer cuidar só das suas coisas, só da sua casa, só das suas finanças, ele é mesquinho. A vida dela não é abençoada. Não tem nada a ver com devorador, com animal, com gafanhoto, com grilo, com louva-a-Deus, não tem nada a ver com isso. A questão é que quando você é mesquinho, quando você é ganancioso e quando o seu coração está nas coisas dessa terra, a sua vida não vai para frente. Pastor, mas me diga aí, tem base bíblica? Anota aí Mateus 6,24. Esse eu vou deixar de graça aí, de brinde para você. É Mateus 6,24. Anota aí, Mateus 6,24. A palavra do Senhor diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um ou amar o outro, ou há de devotar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quero que você guarde essa palavra aí. Não tem como servir a Deus e a Mamon.
que é mamon? As riquezas, o dinheiro, o tesouro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A vida da pessoa começa a dar errado. Ah, meu Deus, o carro quebrou. Ah, meu Deus, a casa deu um problema na chofagem. Ah, meu Deus, o meu dinheiro não dá para nada. Eu trabalho, só pago conta, ainda tem mês que falta. Imagina, eu nem dizimo. Imagina se eu dizimar. Se você dizimar, a coisa resolve. Se você dizimar, a coisa vai para frente. Se você começar a ter uma vida de oferta e de princípio, quem faz princípio recebe promessa. As promessas que o princípio traz. Então, se você começa a mostrar para Deus, e como é que você mostra para Deus que você não serve a mamon e sim a Ele, nas suas finanças? É honrando Ele. É honrando Ele. Irmãos, isso aqui, eu tô dando esse estudo aqui, mas pastor, eu não quero fazer nada disso que o senhor está falando. Meu querido, não faça, por favor, não faça. O apóstolo Paulo fala que tudo que você dá na igreja tem que ser com alegria, não pode ser nem por necessidade, nem por tristeza, não, tem que ser por alegria, tá? Então, eu não quero fazer, não faça, não cumpra nada disso que eu estou falando. Agora, se você está ouvindo e fala assim, tá, então isso é um princípio, então eu vou começar a cumprir esse princípio. Meu irmão, você vai viver as promessas que o princípio traz. E isso quem está dizendo é o estudo, é a Bíblia, não sou eu. Honra a Deus com a tua fazenda. Honra a Deus com a tua finança. Honra a Deus. Diga para Deus o quanto você ama Ele na fidelidade às finanças. Então, pastor, para nós terminarmos aqui, porque a próxima aula da segunda-feira que vem, eu vou falar sobre oferta e primícia. Mas para nós fecharmos aqui a aula sobre dízimo, eu quero ler para você, porque você pode me perguntar assim, tá, mas pastor, o senhor leu até agora Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Uma vez que eu já expliquei porque que eu não uso Malaquias 3:10 nas minhas leituras de oferta e dízimo para a igreja, agora eu vou falar um pouco sobre o dízimo no Novo Testamento. Eu te convido a abrir aí Mateus, capítulo 23, 23. Mateus, capítulo 23, 23. Mateus, capítulo 23, 23. Anote aí, por gentileza, Mateus, capítulo 23, 23, para a glória do nome do Senhor. Anote aí, a palavra do Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro, do gominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Olha para você ver. Jesus está dando mais uma advertência do que um mandamento. Eu pegar esse texto aqui de Mateus 23, 23, para falar que no Novo Testamento você tem que dizimar, é uma irresponsabilidade minha. Por que é uma irresponsabilidade minha? Porque, primeiro, Jesus está condenando o ato dos fariseus que eles estão dizimando, mas para parecer santo. É típico do fariseu, né? Ele está dizimando para aparecer, para dizer que ele é o bom, que ele é o coração demais, que ele obedece os mandamentos, que ele olha como ele dizima, olha como ele oferta, não acredito. E ele está lá dizimando, e ele está lá ofertando e fazendo aquela coisa toda. Só que Jesus falou assim: bonito, seus hipócritas, está dizimando e ofertando, mas não está guardando a justiça, a misericórdia, a lei. Vocês devem fazer essas coisas, mas não pode deixar de omitir as outras. Uai, pastor, mas aqui ele falou. Então, se ele está falando que não pode deixar de fazer as outras, ele está dizendo, vocês têm que dizimar, mas também não pode deixar de lado a justiça, a misericórdia e a fé. Sim, só que esse texto aqui de Mateus 23, 23, Jesus ainda está no contexto judaico. Porque a igreja vai ser inaugurada em Atos 2. Então, nesse contexto de Mateus 23, 23, Jesus ainda está no contexto judaico. Você pode ver que em vários momentos ali de Jesus, ele está inserido no contexto judaico. Repara para você ver quando ele limpa o leproso, ele fala assim, pega a oferta de flor de farinha e vai até no sacerdote para ele te avaliar que você está limpo. Isso é mandamento da lei.
Isso é rito cerimonial, que ele tem que ser avaliado pelo sacerdote para voltar para a sociedade, porque o leproso fica do lado de fora. Isso não é organização da igreja, isso é coisa da lei judaica. Então, muitas coisas que Jesus fez e ordenou é porque ele ainda estava inserido no contexto judaico, diferente da igreja, que é de Atos 2 para frente. Uai, pastor, então o dízimo só aparece antes da lei e na lei. Então não tem preceito, não tem princípio de dízimo para a nossa vida. É por isso que eu li Hebreus 7. E aqui eu quero terminar aqui lendo mais uma vez com você e deixando aqui esse texto comentado para a gente terminar a nossa aula. Hebreus capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9 para a nossa meditação. Depois, por favor, você pode ler o capítulo todo, viu? Você pode ler o capítulo todo, porque quanto mais você vai lendo esse Hebreus 7, mais certeza você vai tendo do que ele está falando. Hebreus 7, 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, voltamos a Abraão. A primeira base bíblica que eu dei foi Abraão, voltamos a Abraão. Quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, isso aqui está falando de Melquisedeque, viu? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Até então, deixa eu dar uma pausa aqui para mim comentando. Até então, nós temos o sacerdote levítico, o sacerdócio levítico, que foi uma aliança que Deus fez com a tribo de Levi, como eu disse, que eles iam trabalhar para o Senhor, mas agora o escritor dos Hebreus está falando aqui de um sacerdócio de Melquisedeque, que é eterno, que é perpétuo. Versículo 4, considerai, pois, como esse grande, esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Irmão, lembra o que eu estou te falando de princípio? Lembra o que eu estou te falando de princípio? Abraão tirou o dízimo dos melhores despojos. Lembra do que eu estou te falando? Deus não precisa do seu resto. A oferta e o dízimo é honra. E Abraão foi honrar dando do melhor, não do pior, não do que resta, não do que fica para trás. Eu ainda vou falar na próxima aula sobre primícia, vocês vão entender ainda mais ainda esse princípio de honra quando nós falarmos de primícia. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquela cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Calma aí, calma. Aqui está se falando que os levitas recebiam o dízimo dos irmãos, que é o que nós lemos ali no primeiro dízimo que tem na lei. Os levitas recebiam o dízimo dos seus irmãos. Só que o escritor dos Hebreus está falando assim, Melquisedeque não era da linhagem dos levitas, mas ele recebeu o dízimo e ele abençoou. E o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8. Versículo 8 para mim é o tiro. Versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Olha o versículo 8. Aqui quem recebe o dízimo são homens mortais, mas quem testifica é aquele que vive. Meu irmão, guarda isso que eu vou te falar. Quem recebe os dízimos hoje na igreja são homens mortais, né? É o tesoureiro da igreja que vai receber os dízimos da igreja, que a igreja devolve o dízimo no altar. Honra a Deus, sinal de gratidão, sinal de honra, sinal de louvor. Igual eu já falei aqui, o princípio, o dízimo é um princípio. Ele cumpre o princípio, ele devolve o dízimo, ele coloca no altar. Versículo 8, quem está recebendo o dízimo são homens mortais, mas quem testifica é aquele que vive. O inferior é abençoado pelo superior. Meu irmão, guarde isso.
Quando nós estamos falando de uma linhagem fora de Melquisedeque, Melquisedeque aponta, se você for lendo lá a sequência aí na sua casa, você vai ver que Melquisedeque aponta para o próprio Cristo. Melquisedeque aponta para o próprio Cristo. Então, nós estamos dizimando, eu, vocês, todos estamos dizimando na casa do Senhor e estamos devolvendo o dízimo honrando a Cristo. Então, o meu dízimo de forma terrena são os homens mortais que pegam ele. De forma terrena são os homens mortais que pegam ele. Para quê? Pagar conta, pagar aluguel, pagar fatura, ter uma finança sólida, como eu disse, para poder enviar pessoas para conferência, pessoas para treinamento, pessoas para fazer faculdade teológica, uma base financeira sólida. Você já imaginou nós abrir aqui um colégio cristão para as crianças? Isso daí só faz se tiver uma base financeira sólida. Você já pensou aqui da gente ter uma ONG que presta serviço civil, comunitário, que faz sopão, que faz comida todo sábado, tudo mais, e ajuda pessoas e tira pessoas da fome e anda com comida e tudo mais. Tá. Você já pensou ter isso? Mas tem que ter uma base financeira sólida. Se o povo não se atenta pelo princípio do dízimo, a igreja nunca se firma financeiramente. Se toda a igreja não olha para o fundamento do dízimo, essa igreja nunca tem uma base financeira firme, anda só perrengando, perrengue daqui, perrengue de lá, e não consegue cumprir a vontade espiritual de Deus. Por quê? Porque a base financeira está manca, a base financeira está parada, está raquítica. Então, meus amados, cumpra esse princípio. Não deixe mamon tomar o seu coração. Não tenha ganância dentro de você. Não seja mesquinho para com Deus. E esse princípio, que é antes da lei, cumpra ele na sua vida. E aí sim, faça a prova com Deus. Porque quem cumpre princípios vai viver as promessas que o princípio traz. Amém, meus amados? Eu quero fazer uma oração com vocês e nós vamos abrir para as perguntas logo após. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa aula, Senhor, da série Dízimos, Ofertas e Primícias. Senhor, meu Deus, eu creio que tanto hoje quanto, Senhor, na próxima aula, eu peço que o Teu Espírito Santo possa traduzir o que eu não consegui traduzir, possa expressar o que eu não consegui expressar, possa alcançar corações de uma forma que eu não consegui alcançar. Senhor, e aqueles que já foram alcançados, que o Teu Espírito possa continuar movendo neles, porque uma igreja que é voluntária, uma igreja que é abençoadora, é uma igreja que é abençoada. Pessoas que repartem vão viver multiplicação, pessoas que plantam vão viver colheita. A semente não foi nos dada para ficar na nossa mão estragando ou para ficar no nosso bolso mofando. Semente é para ser plantada e uma vez que plantam, viverei colheitas. Abençoa a vida financeira dos teus filhos, porque essa aula acaba que aponta muito para a vida financeira. Então eu peço a Ti, abençoa a vida financeira. E aqueles que já estão cumprindo o princípio, Senhor, que eles possam viver as promessas, que eles possam viver as bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.